É o seguinte, foi feito um levantamento pelo jornalista Vitor Faria. Ele traz muitos números, faz comparações entre administrações e tal. Mas, de fato, eu olhando lá, eu queria trazer pra gente aqui, a gente tentar humanizar um pouco essa discussão. Depois de 7 anos, né, de administração Ulisses Maia, a gente fazer aqui uma análise desse tempo. Afinal de contas, foram o primeiro mandato, 4 anos, estamos no terceiro, uma reeleição. Todo mundo critica muito essa questão de reeleição, isso está inclusive sendo debatido, vai ser debatido no Senado, porque as pessoas reclamam de fato do segundo mandato. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor à administração Ulisses Maia no segundo mandato, eu estou falando do segundo mandato desde sempre, de todo mundo que conseguiu a reeleição. As pessoas fazem essa reclamação, certo? Então vamos lá. No levantamento do Vitor Faria, eu vou trazer aqui alguns dados, aí eu vou jogar para vocês discutirem isso, certo? Ó, sobre o comando de Ulisses Maia, Maringá cresceu mais do que a inflação, considerando valores absolutos em 8 anos. O orçamento do município quase dobrou, de 1,3 bilhão para 2,7 bilhões. Foi um aumento de 97% em um período compreendido de inflação de 54,1%, com base no IPCA, tá certo? Aí no orçamento da cidade foi de 28% acima da inflação. Então nós temos que separar isso. Primeiro mandato era uma época, um tipo de orçamento. Segundo mandato, outra época, outro tipo de orçamento. Vamos lá. Durante a administração Ulisses Maia, a gente viu reformas de espaço público de convivência, praças revitalizadas, uma parceria público-privada para iluminação pública, que a gente ainda não pôde perceber de fato essa iluminação. Aliás, a cidade está bastante escura, só para constar. A entrega do novo terminal urbano foi feito todo o processo na administração anterior, mas no primeiro mandato, quem terminou aí os terminais, inclusive aquelas aberrações que ficam na Kakogawa e na... Meu Deus, me fugiu o nome da outra Morangueira. Na Morangueira, estão lá, não servem para nada, tá? Mas foi feito de fato na administração Ulisses Maia. Reformas no aeroporto, início de obras aí do eixo monumental, centro cultural. Não, foi na administração do Pupim. Foi que apoia o Silvio Barros. Lá estava tudo pronto, lá na Morangueira, no Ouro Preto. Lá já estava pronto? Sim, totalmente pronto. Mas a Avenida Morangueira não. A readequação da Morangueira foi feita na administração Ulisses Maia. Foi feito sim. Entrega da obra. Não. Foi readequado porque os ônibus, eu me lembro como se fosse hoje, porque os ônibus iam abrir para um lado. Você mudar projeto na hora de entregar ele. Teve que mudar. Teve que mudar. Os ônibus teriam que abrir a porta. A porta do ônibus abria para outro lado, o povo ia ter que descer na rua. Eu me lembro como se fosse hoje. O projeto, tudo bem, concordo. Mas não é só isso. Tá bom. A abertura de passar no meio lá do terminal, carros normais, não estava previsto no projeto original. A prefeitura foi obrigada a receber daquela forma, como o Pupim, a administração dele fez, graças a Deus ao sonho do Gilberto Purpo. E aí foi readequado, foi tudo readequado. Mas também é o seguinte, é só um dos terminais que passa no meio também. O Ulisses Maia também, aí vamos lá, o Ulisses Maia também conseguiu, o Vale Alimentação para os servidores, pagou a trimestralidade, que era uma coisa que se arrastava há muito tempo, né? Aí não conseguiu aquele acordo com a Sanepar, com a TCC, uma guerra, uma questão, vinham as turras há muito tempo. Me parece que entramos num período de tranquilidade. E aí tem outras pequenas questões também. Aí a gente vai falar aqui também, tem também a compra de vagas em creches, que esse aqui é um ponto muito importante. Eu me lembro em 2016 que esse aqui era mote de campanha. A gente falava dos números que aumentavam sem parar. E a gente não conseguia sequer conseguir mexer nisso aí. Mas a compra de vagas, de fato, veio como uma solução, ainda que não resolva o problema. Eu acho que isso não se resolve de maneira nenhuma, mas ajudou aí, obviamente, né? Então, tem isso também. O que mais aqui? Eu acho que é só, gente, se a gente pegar um balanço de positividade, negatividade, claro, tem coisas pontuais, a gente tem criticado a questão das árvores na cidade, né, que é o plano de manejo dessas árvores, o replantio, a poda, o replantio, a lentidão nisso, a lentidão na roçada também, muitas coisas que a gente criticou a questão daquela iniciativa de fazer prainha, a gente fala das prioridades, a gente tem criticado a demora na questão do Hospital da Criança, que foi algo que foi colocado sobre a mesa do prefeito Ulisses Maia, e aí ele abraçou para a administração isso,
Claro que não é uma obra só da Prefeitura de Maringá. Nós temos aqui uma organização lá, que é a Organização Mundial da Família, o Estado do Paraná e verba federal, além do município. Então aqui, quadripartite, aquela obra do Hospital da Criança, que está praticamente pronto, mas a gente ainda não viu em funcionamento. Num pacote total, 7 anos de administração. Eu já começo com você, Luiz Neto, para falar, num balanço geral, sua posição sobre a administração. Complexo, né, Paulo? Eu acredito o seguinte, né? Muita coisa mudou, né? São 7 anos. Acredito que o Ulisses ele veio com uma mudança de paradigma das outras gestões, o que é natural, por isso que eu defendo sempre essa alternância de poder no setor político, porque 7 anos, né, as prioridades da cidade mudam, 8 anos as coisas acabam mudando, mas eu acredito que trouxe algumas coisas que, por exemplo, a gente não tinha na cidade. Eu vou falar enquanto prefeito, um prefeito acessível, né, se as pessoas lembrarem do passado, de fato, os antigos prefeitos não eram acessíveis. Ver prefeito na rua não acontecia, né? Essa acessibilidade de mandar mensagem ser respondido não acontecia, né? Até os próprios servidores. Os servidores nunca tinham entrado a uma boa parte no gabinete do prefeito, né? E é um fato isso, eu não estou contando, não estou puxando o saco nem falando nenhuma mentira. E a questão de algumas coisas que são interessantes, né? O Natal é criticado por muitos, mas é algo que caiu no gosto popular da população. Nós não tínhamos um Natal grande como a gente tem hoje, né, onde as pessoas possam se reunir num ponto, né? Ah, mas eu não concordo com isso. Às vezes eu também não concordo, o outro não concorda, mas tem gente que gosta, né? Então é um ponto de vista diferente. Essas obras, por exemplo, o terminal de fato foi erguido do zero. Ah, mas entra água. É uma questão de projeto. Então, às vezes, a população não entende isso, né? Que gestão pública é a continuidade. Então, várias coisas da outra gestão, das outras gestões que poderiam ser separadas, o Ulisses deu continuidade, né? Então, acho que assim, ele trouxe uma visão bacana e assim, por mais que alguns projetos a gente não concorde, como eu sempre posicionei contra a Prainha, né, que eu acredito que não venha acontecer, tem muita coisa boa sim, né? Unidades aí que a prefeitura fez de pós-saúde, né? A questão das vagas, não construiu 10 creches. Realmente, não construiu 10 creches, mas hoje nós não temos criança fora da escola, né? Eu, por exemplo, não acho ruim o meu filho ter uma vaga comprada numa unidade privada, né, com outras crianças que também poderiam estudar lá. Então, assim, essa realidade, ela vem muito a acrescentar e a gente espera, Paulo, não só que o Ulisses, mas que outros prefeitos, daqui para frente, né, o próximo prefeito, dê continuidade aos bons projetos, como, por exemplo, este monumental, dê continuidade ao que a cidade precisa e que construa coisas novas. É isso que a gente espera, essa continuidade da gestão pública que ela deve acontecer, né? Mas eu acho que o Ulisses deixou um bom legado e, como qualquer prefeito, os 7 anos se cansa a população do mesmo prefeito e com certeza vai ter um novo prefeito e ele vai seguir também a caminhada política dele, porque ele tem muita aprovação também da população e vai fazer a sua construção. Rigon, no teu momento você se posiciona. Muito obrigado. Ô Fernando Tupã, ele que tem que cortar, né? Vamos lá. Ô Fernando, ao longo do tempo, você está participando com a gente já há bastante tempo e aí você tem uma percepção melhor de Maringá agora, de fato. Com base no que você vê em Curitiba, que você tem visto em Maringá, qual a sua análise aí sobre esses 7 anos até agora do prefeito Ulisses Maia? Paulo, eu venho acompanhando de perto nos últimos 3 anos e meio. Foi uma boa gestão, mas tem alguns pontos que estão pecando bastante e o prefeito Ulisses Maia, ao resolver bater o martelo e apoiar o Edson Scabora, colocou o futuro político dele em jogo, porque ele foi para a rua com o Scabora, colocou no programa do PSD e existe muitos interesses correndo e conspirando contra ele. Por exemplo, um deles é o deputado federal Ricardo Barros, que precisa conter o avanço do Ulisses Maia em Maringá, porque a cidade onde Ricardo Barros tem mais votos é Maringá. E se ele perder espaço pro Ulisses, ele pode estar com a reeleição comprometida em 2026. Eu acredito que ele não tem chance hoje para vencer no Senado. E esse jogo político, Paulo Caetano, o Ulisses tinha que pensar mais, assim, ele foi muito
se antecipou demais e ficou muito perto de levar muito tiro. Por exemplo, ele demitindo a Sandra Jacovós, o que vai acontecer? Vai dar mais tempo para a Sandra ir para os bairros e trabalhar pela candidatura do marido ou dela à prefeitura de Maringá ou a vice com o do Carmo, e isso pode afetar muita coisa. Por exemplo, vai ter relacionamento lá com o delegado Jacovós, que vai ficar estremecido, com o do Carmo, que vai passar um ano estremecido, e deve ter ficado estremecido aqui depois que o União Brasil entrou com uma ação contra a participação do Edson Escabora no programa do PSD, que era proibido. Então, houve um erro político aqui nesse final de gestão do Ulisses Maia, que não tem a ver muito com Maringá, mas tem a ver com o futuro político dele. E isso ele não pensou muito e agiu precipitadamente, Paulo Caetano. Vamos lá, Ângelo Rigon, quero ouvir o seu... Nós vamos falar aqui, tentar... Com justiça, claro, porque você tem 7 anos, em 7 anos, talvez coisas fiquem para trás. Elogios e também críticas, tá? Mas vamos tentar aqui condensar, porque eu vi a palavra leite condensado hoje, que tem 2 modelos agora, então vamos tentar condensar. Olha, isso é a síndrome, vou falar da parte política, é a síndrome do segundo mandato. Você tem aqui em Maringá o exemplo do Said Ferreira, que saiu e não foi pela janela em 88 e voltou como herói. 2 anos depois, elegeu deputado federal, 4 anos depois voltou como prefeito. Ele, sem fazer um comício, sem fazer um discurso, sem fazer um programa de televisão com gente, com eleitor. Então, aquilo ali não tinha como tirar dele. Da mesma forma, o Silvio Barros, ele fez uma, fez 2, apesar de ter pego a maior greve de servidores, mas quando ele tentou voltar, perdeu para o Ulisses Maia, que tinha 40 segundos na televisão, e o Silvio tinha 15 partidos. Então, normalmente o eleitor pensa assim, esse é o meu modo de entender. No primeiro mandato, ele quer mudança. Ele mudou porque ele quer mudança, muda de ideologia, de grupo político, mas no segundo, ele quer ser atendido nos pequenos serviços. Como a gente viu hoje aqui, mato. Olha, eu recebi de reclamação aqui do pessoal da Guedra, daquela região, é absurdo. Ele quer o buraco tampado, ele quer o arroz com feijão, como dizia o ex-prefeito de Campo Grande. E me parece que essa é a grande dificuldade, porque os prefeitos que ficam no segundo mandato, eles pensam em obras grandiosas, que ficam paradas, muitas vezes se transformam em elefante branco, como Calil Haddad ficou parado 4 anos na administração do Ricardo Barros, e esse Hospital da Criança, por mais que fale, não vai funcionar 100% e vai ficar também como elefante branco. Então, é algo que me parece assim, está na cabeça do político. O primeiro mandato é para fazer tal coisa e segundo mandato é para fazer tal coisa. A questão da acessibilidade que o Luiz Neto falou, assim, nós não tivemos, todos os prefeitos foram eleitos pelos seus méritos, não porque, né, o Bellinati fazia a mesma coisa do Ulisses. O Ulisses copiou o estilo Bellinati, sim, mas que méritos? Populismo. Mas ele mesmo admitiu no primeiro mandato, então ele continua fazendo isso. Ele é diferente do Said, assim como o Said é diferente do João Paulino. João Paulino é diferente do Said, do Silvio Barros, que cobrava R$5 para falar com ele no gabinete. Então, cada um, já dizia o filósofo Tata Cabral, cada um. Cada pessoa funciona de um jeito. Ô Edivaldo, a gente precisa lembrar também, no início aqui eu não falei disso, mas a gente teve 2 anos praticamente de pandemia. Pega aqui os 2 mandatos, né? O final do primeiro mandato e o segundo mandato do prefeito Ulisses Maia, que é uma coisa que causou muita dificuldade. Quase dá para anular praticamente 1 ano de mandato se a gente pensar em pandemia. Bom, na verdade, um gestor público faz um esforço danado no primeiro momento, no primeiro mandato, para garantir a reeleição. Essa é a grande verdade. E depois, no segundo mandato, ele faz mais uma administração, né, do mandato, e o que está acontecendo com o Ulisses, né? É um brilhante articulador político no âmbito local, né? Eu acho que não me lembro, né? Alguém me corrija, se em algum momento nós tivemos 14 vereadores aprovando sistematicamente os projetos do prefeito, como aconteceu nessa gestão, com um cavalinho de pau agora no final, né, desse ano aí, que resolveram ser um pouquinho mais rigoroso com o governo.
Mas eu quero citar algumas obras aqui que eu achava importante, aparentemente seria importante para o Ulisses, ele não executou. Primeiro, o BRT, a implantação do BRT está lá no plano de governo dele. Assumir a gestão financeira da TCC, que não era possível executar isso, mas acabou sendo prometido. E um projeto bastante interessante que é transformar o Contorno Sul num bulevar. Isso estava no projeto de governo dele também, que é muito curioso. E aí você tinha a questão do Cine Plaza, né? O Cine Plaza continua, não aconteceu nada. Lá seria a Secretaria de Cultura, a Casa do Cinema e o Museu de Arte Contemporânea. Nada aconteceu também. E outra obra que eu acho assim, um terror o que aconteceu foi o prédio do antigo aeroporto, que está totalmente destruído. Exato. E lá seria construído também um museu histórico. Essa era o projeto. Então, assim, na área da cultura, quando você pega todo, né, isso que eu acabei de falar, né, deixou a desejar muito nesse aspecto. Mas é um governo linear. Vou deixar claro que eu vejo o governo do Ulisses de forma linear. E outro detalhe, seria também apresentado o início do projeto do Centro Cívico, né, a retirada da rodoviária dali, também lá para a região do Centro Cívico, que é ali no entorno do antigo aeroporto. Enfim, acho que faltou as grandes obras, né, e reconhecer também que o terminal urbano estava zero, existindo o terminal antigo, essa gestão desmontou e iniciou. Então, ainda que esteja pronto o projeto, antes do LIS já estava pronto, quem executou a obra foi a administração do Ulisses Maia, né? Esse é ponto, acho que não tem... CPI, né? Fizeram uma CPI ainda, meio mandracona, né? Também não apontou nada, como a CPI lá do Parque Industrial também. Apontou-se alguma coisa, mas ficou por aquilo mesmo, segue o jogo. Exatamente. É apenas para perfumaria. Mas é uma administração... Maringá é uma cidade que ela se autogere, né? É uma cidade fantástica sobre todos os aspectos. Lembrando também que houve uma criação enorme de secretarias, são 32 secretarias hoje. Lá no primeiro mandato, o Ulisses cravou um decreto lá, estabelecendo um teto para um servidor, 150 CC. Rapidamente isso já foi revisto, e hoje eu não sei quantos CC tem, mas alguém fala em 600, eu não sei, deixar claro aí, mas diz que é um número de CC absurdo, comparativamente com o CC da administração anterior, que ele tanto criticava. Então, inchou a máquina, né, nesse sentido, número de servidores e FG também, CCs e servidores. Mas uma administração linear, nada excepcional, tranquilo, sem grandes escândalos, né, mas pequenos escândalos, vários pequenos escândalos.